levante a voz. Doutor Agenor, o pessoal já mandou inclusive pergunta aí. As fobias, né? Como é que ela se caracteriza? E essas fobias, né, que a gente ouve falar de diversos tipos. Por exemplo, tem gente que enfrenta essas 5 escadas. Eu já sou o contrário, eu tenho fobia da escada. Chego aqui ofegante. Mas tem gente que tem fobia do elevador e tem fobia de altura. Enquanto tem gente que olha, fica no lugar alto, tranquilo. Tem gente que não quer encostar aqui, mesmo tendo a proteção, ele não quer olhar para baixo. Que ele já sente aquele pavor, aquela sensação de que vai cair, né? O que é que explica essa fobia? Alguma coisa de infância que a pessoa não lembra? Até pode ser. Bom dia a todos que estão ouvindo. Léo, é verdade. Isso pode ser explicado sim por um trauma de infância. Existe base científica que associa a situação fobia, né? Ou medo também a condições, a uma base genética, né? Que você traz e leva para a sua vida uma carga genética que você pode desenvolver esse transtorno comportamental. Agora eu queria iniciar falando o seguinte, né? A fobia é sinônimo de medo. O que é fobia? Fobia é medo. Mas existe o medo normal, um medo que é importante, necessário à vida. Existe o medo patológico. Isso é que é importante que a gente coloque e fique bem claro para quem está nos ouvindo do outro lado. O que é esse medo patológico? Dê exemplo. Vamos falar primeiro. Existe esse medo que é o nosso instinto de sobrevivência. Se não fosse pela capacidade de sentir medo, a raça humana não teria chegado aonde chegou, não teria sobrevivido. Ou seja, lá na pré-história, o medo de ser devorado por um grande felino, por um dinossauro, né? Naquela época dos primórdios da raça humana, fez com que o indivíduo lá evitasse situações de perigo. Isso criou também, esse instinto de sobrevivência foi que preservou a nossa raça. Por exemplo, você sabe que tem uma rua muito perigosa, então você tem medo de passar por lá. Então você evita de sofrer um assalto, até perder sua vida e preservar a estrutura de sua família, não é? Então, estrada muito perigosa, se você tem a opção de ir por outra estrada, então existe esse medo, que é um medo... Que é normal e importante e que faz parte dos nossos instintos de sobrevivência. Como tem também aquela ansiedade natural, que ela é importante que ela exista. A ansiedade é aquela antecipação, aquela preocupação que eu tenho, que ela antecipa realizar qualquer situação. Ou seja, eu tenho uma preocupação de estudar para passar numa prova, eu tenho preocupação de pagar a minha conta, senão eu vou ficar devedor. Então são situações naturais. Então existe o medo natural, a ansiedade natural. Agora aquela fobia que... A fobia já é o medo patológico. Por quê? Porque tira você da razoabilidade e muitas vezes interfere até na sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Por exemplo, tem algumas fobias específicas, pessoas ou coisas ou animais, por exemplo. Tem gente que tem aracnofobia, fobia de aranha, né? A pergunta da ouvinte aí foi o quê, de determinados insetos, por exemplo. Foi fobia de bicho, né? É de sapo. De sapo. Já quebrou o pé, ficou 2 meses em casa se recuperando. E ela pode ter sofrido, por exemplo, ela pode, quando criança, ter pisado sobre um sapo, ela pode o sapo pode ter espirrado nela aquela urina. Exato. Ele expele, né, na parte posterior do corpo, né, aquele leite, um líquido, enfim. Aquela situação traumatizante guarda impressões mentais no indivíduo e faz com que ele, anos ou décadas depois, ao passar por um animal, a mente dele projeta naquele momento aquela sensação lá de trás. Ela pode não lembrar da história, mas aconteceu e ficou lá no subconsciente dela. Então ela vai evitar passar num pântano ou vai fazer uma viagem para a Amazônia e vai entrar naqueles hotéis ribeirinhos, aqueles hotéis lá bacanas. Ela pode ficar presa no quarto, não sair por medo de pisar num sapo. Agora, essas fobias mais comuns de ambiente fechado, de quarto escuro. De quarto escuro, isso são as fobias específicas. Vem de criança, assim, de alguma coisa? Exato. Alguém foi obrigado a dormir no quarto escuro? Geralmente essas fobias têm a ver com uma situação traumática em algum momento da vida, não é? Ou seja, você estava num ambiente fechado em que houve um incêndio, você estava dentro de uma agência bancária, ou você estava dentro de um estádio de futebol em que aconteceu alguma situação em que houve necessidade de evacuamento muito rápido, não é? Aí seria aquela chamada agorafobia. O cliente que tem, a pessoa que tem medo de estar em grandes multidões, e esse medo ela justifica porque ela pensa assim: se eu passar mal aqui, qual a capacidade que eu tenho de sair
e me livrar dessa situação. Sim. Por exemplo, outro medo também, medo de andar, de estar dentro de um carro e atravessar um túnel fechado, quilômetros dentro de um túnel. Tem pessoas que evitam fazer uma travessia digamos, existem túneis aí, intercontinentais inclusive, o indivíduo evita fazer uma viagem de carro porque ele tem medo de estar preso num túnel. Agora a fobia um exemplo apenas. O enfrentamento dela, que o senhor vai responder daqui a pouco pra gente sobre essa questão de essa pessoa, como deve ser esse enfrentamento, se deve ter ou para não ser traumatizante também. Porque, por exemplo, tem gente que manifesta uma reação. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que não está aqui no estúdio nesse momento, não, claro. Não. Que se o elevador demorar de abrir... Não sei porque Tino tá dando risada aqui, não sei. Se o elevador demorar de abrir, a pessoa, ela começa a sentir a falta de ar, que a outra pessoa que está do lado, que não tem fobia, não está sentindo. Então ela começa a ficar suada. Exato. Ou lá vai logo uma palpitação. Você tocou num ponto importante. Então o que é que a fobia traz? A fobia, esse medo, ele traz o quê? O sintoma de pânico, que é justamente essa sensação do mal-estar iminente e descontrolado. O coração dispara, a mão fica gelada, a respiração fica pesada, vem aquela tontura, a sensação de desmaio. Isso aconteceu quando você ficou preso no elevador um determinado dia, tá? Aí eu tô aqui com o Dr. Zé Reis, passei por aquela situação no passado. Ele me chama, Agenor, vamos aqui subir aqui para uma reunião e tal. Quando eu entro no elevador, eu me lembro daquela situação estressante que eu fiquei preso, digamos, né? Hipoteticamente 3 meses atrás. E aí já digo, não, Zé Reis, eu vou pela escada. Então eu começo a criar uma evitação e uma evitação social. Porque qual a questão da fobia? Ela leva você a desenvolver os sintomas físicos. Os sintomas que é a crise do pânico. Essa que é a questão. Agora tem situações, tem pergunta aí do ouvinte, né, Tino? Sobre a questão do sapo, o ouvinte mandou aqui, né, que ela era pequena, a irmã mandava ela sentar em um determinado local e olha aí a história. Não era para sair. Se saísse, o sapo poderia pegar. O sapo de plástico. Eu ia perguntar exatamente aí, como a mente dela fixou essa história e como criou aquele trauma, né? Sobre essa coisa também, de necessariamente a pessoa não ter vivido a situação, mas ter ouvido. Por exemplo, medo de avião. Foi alguém que logo quando criança, isso influencia a notícia que você ouviu? Por exemplo, alguém que você estima muito, digamos um pai, uma mãe que passou por uma situação de avião, um avião teve que arremeter, teve um problema de voo, ele conta com você com tanta a criança, tudo que ela assiste, veracidade, tudo que ela vê, né? com aquela situação traumática, você já passa a sentir medo, até de sentir medo. Mas o que você ouve, a notícia que você vê ali, porque a criança, ela não vai assistir um jornal com a visão que a gente tem. Está assistindo o que o pai assiste, ela vê lá uma queda de avião. Exato. A maneira como ela começa a viajar aquilo ali. Ela vê uma das primeiras informações sobre o avião que morreu mais de 200 pessoas. O pai tá ali olhando e isso pode levar para a vida dela. Pode levar, né? Às vezes a gente subestima a capacidade, né? A intelectualidade da criança ali. A criança é uma esponja, ela capta muito informações. Porque o medo de avião, por exemplo, doutor, é comum em quem nunca andou de avião. Exato. Não quer dar. Mas porque se você vê estatisticamente, né? O avião é o transporte mais seguro que tem. Nesse momento que a gente está falando aqui, centenas e milhares de voos estão sendo realizados ao redor do mundo, né? E caem pouquíssimos aviões. Pouquíssimos. Mas aquele indivíduo, ele começa a desenvolver aquele medo. E o medo, a questão que tem, a pessoa que tem a fobia, ela sabe da irracionalidade daquele medo. Ou seja, a fobia é uma situação de medo que acontece em determinado indivíduo, quando aquela mesma situação, para a maioria das pessoas, não iria causar medo. Por exemplo, uma viagem de barco mesmo, na maioria das pessoas não causa medo, né? A gente passou por essa situação, né? Esse luto, né? Que nós baianos estamos passando nesse momento. Muita gente, quando chegar ali, vai... A partir desse momento, desse desastre, muita gente vai desenvolver o medo de fazer essa travessia. É natural, né? Mas algumas das pessoas irão desenvolver pavor, ou seja, a maioria vai desenvolver o medo, pode ser até que evite fazer essa travessia, mas até pela necessidade do trabalho vai vencer o medo e vai fazer. Mas uma outra pessoa vai entrar num barco da mesma travessia, da mesma companhia, e lá no meio do mar vai desenvolver um pavor inexplicado por estar ali naquele momento. Então você perde o controle. Aí é que é chamada fobia patológica. Porque, digamos, eu posso ter medo de uma situação, mas eu posso, com o passar do tempo, enfrentar aquela situação e aquele medo desaparece. Deixa eu mandar um abraço aqui para Rosália Xavier. Bom dia a todos. Tenho uma fobia muito grave e me atrapalha muito aí a saúde, né?
E aí a situação, o que eu lhe pergunto é o seguinte: o senhor recomenda nos seus tratamentos, os pacientes, seja lá o que for, muita gente está ouvindo aí, enfrentar a fobia? Tipo, a pessoa tem medo do quarto escuro. Esse é o principal tratamento. Sim, mais importante até que o tratamento medicamentoso. Mas qual a dosagem desse enfrentamento para que ele não gere um trauma pior ainda? Esse tratamento é a Rosália, né, que está nos ouvindo, né? Ela fala isso aí. Obrigado pela participação. Muito bem. A terapia cognitiva comportamental é um segmento da psicologia que aborda práticas de reabilitação desse medo. Ou seja, a pessoa tem medo de escuro, por exemplo. Então, ela vai ter que se submeter a pequenas doses desse medo, desse escuro, para ir se reabilitando. Ou seja, a criança tem medo de escuro, então ela começa a dormir com um parente, uma pessoa que ela confia. Depois aquela pessoa não dorme mais a noite toda, dorme só uma parte da noite. Ou depois, com o passar das semanas ou meses, a pessoa só acompanha aquela outra que tem medo naquele quarto, apagado, com a luz apagada, só as primeiras horas da noite. Então você vai expondo a pessoa a pequenas situações de medo, acompanhada de alguém que ela confia. E aí você vai dando pequenas pílulas daquela situação que provoca o medo, e a pessoa vai ganhando confiança e confiança de novo, até que aquele medo se dissipe. Aos então, poucos, esse é o tratamento mais indicado. É a abordagem psicológica. Claro que existem os ansiolíticos, os antidepressivos, que são importantes num primeiro momento, mas o que vai definir se aquela pessoa irá curar o medo, ela se submeter ao tratamento psicoterápico, principalmente as terapias cognitivas comportamentais, que vão fazer com que ela se exponha aos poucos à situação que levou ao medo, e ela vai vencendo, até que aquilo fique curado. Deixa eu aproveitar e saudar aqui o doutor Zé Reis Filho, que está fazendo psicologia, né, doutor Zé Reis? Já chegou nessa parte. Já dei os parabéns aí, dele, né? Ele, depois de uma carreira gloriosa e conhecida por todos, está se dando ao diletantismo de voltar a estudar, agora pelo prazer, não é? Sem aquela pressão dos anos recentes da nossa vida de estudante universitário, né? 18, 19, essa entrevista para ele aqui está sendo também uma aula, né? Uma aula, com certeza, e doutor Agenor, além de um Mas a Reis é um homem sem medo, né? Então, talvez ele é um homem destemido. Não sei se aplica essa conversa para ele. Mas o medo, como você diz, medo é próprio do ser humano, né? Eu diria que eu tenho muito mais cautela do que medo, né? Pois não. O que seria a cautela não deixa de ser um medo dosado. Isso, assim, é aquele que lhe protege de situações, protege, que o seu né? bom senso faz com que você tenha a evitação, né, Zé Reis, daquela situação. Você colocou muito pelo bem, bom senso. até para o ser humano, né? Que claro. Chegou onde está, que começou a construir, buscar habitações nas cavernas, depois construir abrigos, etc., para se proteger. O fogo é também uma consequência disso, porque ele verificou que afugentava os animais, né? E é todo um histórico de sobrevivência. E eu acho, Léo, não cheguei nessa parte ainda, mas é sempre uma aula, né? Ouvir quando o doutor Agenor coloca na Rádio Clinos, né? As ponderações dele. Eu sou um ouvinte assíduo disso, mesmo porque o grande medo que eu tenho na vida é não atender às expectativas que são geradas pelo nosso povo. E a gente vê exemplo disso recente, né? O povo criou toda uma expectativa, e toda eleição cria essa expectativa, e lamentavelmente a falta de compromisso com as expectativas do povo levam alguns a não corresponder, levam alguns a não desenvolver o atendimento dessas expectativas. E uma coisa que eu sei que é fundamental na vida da gente: a gente não pode ter medo, nem deve ter medo, é da morte, porque ela é inoxerável, né? É a única coisa, a única certeza que a gente tem na vida. Estando e vivo, nem a gente tem o direito de ter medo de ser feliz, de fazer, respeitada aquela máxima, aí já vem um pouquinho para o jurídico, de que o seu direito vai até onde começa o direito do outro. Você não tem o direito de ter medo de ser feliz. Eu pauto a vida por aí. Doutor Agenor, nosso agradecimento, suas dicas importantes aí. E agradeço, Léo, agradeço a participação de Zé Reis aí, um homem com toda a experiência dele, e dizer assim: se você tem medo, isso está lhe incomodando no dia a dia, está lhe tirando do convívio social, procure um especialista, porque isso pode ser tratado para que você tenha uma vida em plenitude, como Zé Reis disse, né? Não tenha medo de ser feliz,
Não tenha medo de enfrentar os seus medos. Se for medo simples que você consiga resolver por si só, não é? Ótimo. Mas se você perceber que aquele medo está lhe causando problemas no seu convívio, por exemplo, um excelente professor que tem medo de falar em público, tá certo? Isso pode ser tratado. Medo de entrar em determinados meios de transporte, isso pode ser tratado. Enfim, procure seu especialista para que você tenha qualidade de vida e tenha vida em plenitude. Levante a voz.